Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia, gente. Estamos aqui nessa quarta-feira, dia 29 de abril de 2020, penúltimo dia do mês. E nós temos notícias maravilhosas para dar para vocês. Quanto tempo, né, que faz que só vinha coisa ruim, agora tá vindo umas coisas boas. Gente, o dólar, eu tô impressionado, graças a Deus, ó. Se esse ministro da economia continuar desse jeito, eu dou um beijo na testa dele. Olha só o que aconteceu com o dólar. O dólar, meu filho, caiu de novo, voltou para 5,52, 5,51,72, então se arredondando a 5,52, caiu 2,59%. Isso é uma notícia abençoadíssima. Eu tenho até medo de falar isso, porque depois, normalmente, quando eu dou essas notícias assim, logo depois vem alguma coisa que faz ela subir. Tanto é que o presidente da República parece que é impressionante. Ele vê coisas boas da economia, ele já solta uma pérola para dar uma detonada em alguma coisa, ou a própria mídia pega alguma fala, dá aquela transformada numa formiguinha no elefantão e dá aquela arregaçada na economia. Dizendo de passagem sobre o que ele falou ontem, que depois daqui a pouquinho eu falo para vocês. Vamos lá. Bolsas de valores internacionais dentro da estabilidade, um pouquinho para cima algumas, tá estável, então não é nem para subir nem para descer. Bolsa de valores ontem do Brasil subiu 3,9%, foi para 81.312. Esse valor é superior de quando antes do Moro sair, para vocês terem uma ideia de referência, tá? Então isso significa que isso é um ótimo sinal, significa que nós de fato descolamos dessas picuinhas de governo e de política. Parece que aos pouquinhos a economia vai aprendendo com o jeitão doidão do presidente da República, que ele fala como se ele estivesse sentado no boteco batendo um papo com uma pessoa, né? Eu evitaria. Claro que quando a gente assume algumas coisas, claro que a gente não pode perder a nossa essência, né? Isso é fato. Nós não podemos perder a nossa essência, mas o cargo que o presidente da República tem, gente, ele tem um peso muito grande. Eu estava vendo a entrevista do Michel Temer no canal aberto da Band, Rede Bandeirantes, e ele falou uns negócios lá que é interessante. Ele pegou e falou assim: olha, eu evitaria de ficar falando todos os dias, porque primeiro que a gente tem que coletar informações. Então antes de eu chegar para a mídia falar alguma coisa, eu tenho que pegar informação do sistema de inteligência do país inteiro, ver o que aconteceu, deixou de acontecer. Depois eu tenho que cruzar com outras informações, depois eu tenho que pegar e tentar ver como que a parte legislativa processou. Claro que ele não falou desse jeito, mas eu tô fazendo um estudo em cima. Então eu tenho que pegar o legislativo, ver como que os senadores viram sobre isso daí, como que os deputados viram sobre isso daí, como que eles enxergam essa situação. Tal. Oh, maravilha. Então, em cima dessas informações, ele faz o processamento na cabeça dele e depois ele vem e passa para as pessoas. Então ele inclusive falou assim: nas partes da manhã eu acho um pouco delicado, certo seria um pouco depois, tal. E ele tem razão, tá? Então o que acontece é o seguinte: o presidente da República, ele não é mais um deputado que podia sair gritando: eu quero que meta o porrete em tudo, eu quero que exploda as portas do inferno e não sei do que. Não é mais bem assim. Por quê? Porque um negocinho que ele fala assim dá um peso, dá um boom gigantesco no planeta. Um exemplo: vamos supor que amanhã ele chega e fala assim: olha, eu acho que o presidente dos Estados Unidos, ele tá com problema na cabeça. É um negócio que ele quis falar como se fosse no boteco. Um monte de gente pode falar isso no boteco. Mas um presidente da República, se ele fala uma coisa dessa, a bolsas de valores lá dos Estados Unidos afeta. Um monte de coisa é afetada por causa de uma fala, porque o presidente da República, ele não é mais um ser humano.
ele se transforma uma representação de 200 milhões de brasileiros. Então esse é o grande peso. E ontem, vamos ver o que vai acontecer na Bolsa de Valores, porque ontem teve dois fatos que vão pesar um pouquinho aqui na Bolsa. Primeira situação, o Trump pega e me fala, eu acho que eu vou ter que restringir as coisas com o Brasil, porque eles estão brincando com o corona e pode afetar. São duas situações que vocês têm que analisar. Primeiro é o seguinte, os Estados Unidos fechou tudo, e mesmo fechando tudo, tá morrendo gente para dar com porrete lá, certo? Estão num caos total, tá parecendo a nossa Manaus aqui, mas no país inteiro, beleza? Um ponto. Se ele pega e apoia o Bolsonaro, mesmo com os índices de mortes estourando lá nos Estados Unidos, ele não tá nem aí com os americanos que estão morrendo. Vocês estão entendendo a situação? Então, ele pegou e fez tal situação para alertar o Brasil de que não é bem brincadeira, que eu acho, tipo assim, o Bolsonaro, você é meu amigo, eu achava que era brincadeira e parece que não é tão brincadeira assim não, hein? Tanto é que eu sempre falei, vocês querem ver se é verdade ou não é verdade o corona? Vai fazer análise de quantidade de morto. Falei lá atrás, não estão fazendo isso agora? Tá vendo como é que é o negócio, gente? Eu falo os negócios, mas aí passa pouco tempo, acontece as coisas e usam as coisas que eu tô falando. Aí o que acontece? Então ele fez isso daí de forma política, certo? O Trump fez uma coisa de forma política. O Bolsonaro, ele devia ter pego e falado também de uma forma política, falar assim, poxa, os Estados Unidos foi pego de muita força lá, porque lá ainda é inverno, e no inverno o vírus propaga, ele colocara qualquer coisa ali e tal, certo? E fechava o assunto. E falava assim, não, e aqui a gente está controlando. Tanto é que os estados estão controlando, tem muitos estados, o Brasil não está aberto. Quem falou para vocês que o Brasil está aberto? Não, nós queremos que vá voltando com responsabilidade, com a proteção, com o mesmo tipo de proteção similar que o de um hospital, e papapá, e mesclar a economia com a saúde, tal, ponto. Ele colocaria um meio termo na situação. O que ele me faz ontem? Ai, Jesus... Eu sei que é o jeitão dele, sempre foi assim, parece que vai assim até o fim. Mas afeta, gente. Olha, eu dou risada porque ele fala porque é o que ele sente. E ele tá errado? Não, mas ele tá errado, tá. Então ele não tá nem certo nem errado. Então gente, ele só tem que dar risada, porque como é que eu vou fazer? Porque... ele não pega e pensa no próximo, gente. Presta atenção numa coisa. Como que eu pego e venho uma notícia, chega um jornalista e fala assim pra mim, fala assim, ô professor, o que você tá achando desse aumento das mortes aí? Bem triste, né? Mas e daí? Você não tem preocupação? E daí? Não pode fazer descaso para um falecido, gente. A dor de alguém que perde um ente é muito grande. Por isso se chama luto. É uma luta com dentro de si. É uma luta interna. Mas morreu 0,5%. Não interessa. Esse 0,5% ele está passando por um luto. Por um momento muito delicado da vida dele. Não é assim que funcionam as coisas, sai, não sei o quê. O Bolsonaro podia falar a mesma coisa. Gente, e daí? Tá normal, os números iam subir um pouco mesmo, tal. Isso daí tá dentro da normalidade. Mas ele podia falar isso de uma forma um pouco mais delicada. Então seria mais ou menos o seguinte, subiu não sei o que lá. Eu não falo e daí? Isso é um descaso muito grande. Então eu falaria como se fosse assim. Sim, nós estamos acompanhando essa evolução do corona, estamos muito preocupados com isso, por isso que nós compramos muitos ventiladores e tudo mais.
Porque nós queremos evitar com que esses índices de mortes aumentem cada dia mais ou cada vez mais. Então o ministro já está seguindo, antenado nisso e tal. Aí ele poderia pegar e falar assim, mas e o presidente Trump falou que não sei o quê? O presidente Trump, ele não sabe exatamente o que está acontecendo aqui no país. Nós realmente estamos tentando fazer a economia voltar, mas com a moderação. Porque se pode eu ir num supermercado com uma máscara, porque a máscara vai deixar de propagar com facilidade e aumentar esse pico de contaminação, então que se use as mesmas maneiras de proteção para todas as outras áreas do comércio, da indústria, e assim todos podem continuar trabalhando e nós nos bastidores lutando contra esse vírus. Então, se nós fizermos todo mundo ir trabalhar com responsabilidade, com proteção e tal, a gente consegue fazer isso daqui para cá. Só que tem um porém se eu fizer um negócio desse. Presta atenção. O presidente não usa máscara. Você tá entendendo o negócio? Ele fica no meio de um monte de gente e não usa máscara. Quando ele fez aquele pronunciamento lá da saída do Moro, só tinha o Guedes e mais uma senhora lá atrás, a moça que estava organizando, ela estava de máscara, eu vi que tinha mais uma pessoa lá atrás e o Guedes. Só com máscara, ou seja, com proteção. Por que o Guedes estava usando? Porque ele pegou coroninha, né? Ele ficou lá com o negócio de risco, né? E a esposa dele deve estar falando assim, ó, se você não se proteger, você vai apanhar, hein? Se eu ver você na televisão sair o negócio, você vai apanhar, hein? A mulher dele deve estar puxando ele, rapaz, mas ela tá falando assim, olha, se eu ver, você vai levar um tapa na bunda. Assim eu gostaria que a primeira-dama fizesse com o presidente da República. Por quê? Por mais que ele já tenha pego, por mais que ele já tenha acontecido todas as coisas, ele ia estimular com que as pessoas que gostam muito dele, seguem ele, no mínimo iam se proteger. Então ele tinha que fazer uma coisa um pouco mais, né, racional, juntando uma pecinha com a outra, que é tipo assim, gente, vamos lá, a gente tem que continuar, tem que abrir os comércios, tem que abrir tudo não sei o que, mas vamos usando as máscaras para nos proteger. Isso seria fundamental, porque, que nem eu falei, o peso de uma fala de um presidente é muito forte, é muito grande. Eu falando aqui, eu sou uma purga desse tamanho. O presidente falando, meu filho, é um dinossauro gigantesco. E essa é a proporção, essa é a verdade, né? Bom, e graças a Deus, mesmo com as lambanças, as economias crescendo. Esse negócio do dólar, gente, ai, como que eu tô feliz com isso daqui, gente, vocês não têm noção. Esse aqui é o meu único calcanhar de Aquiles do governo Bolsonaro. Assim, de mais grave, assim, pra mim. Porque o dólar, gente, essa desculpa de que o dólar para não sei o que, cara, isso é problema. Eu já passei por isso daí não é bom, rapaz. Então, quando caiu ontem, eu fiquei numa alegria. Ô, benção divina, meu Deus do céu. Eu fiquei muito feliz, muito feliz. Bom, e nós vamos ter as cenas dos próximos capítulos, né, da questão política, porque parece que o Supremo aprovou. Mas é lento, né? Sabe quando cai na justiça, até que se prove o contrário e tal, e faz não sei o quê. Então vai ser um processo lento, e nesse processo lento, todas as vezes que sair alguma... tipo assim, vai ter que chamar um de testemunho. Vão pegar aquele testemunho daquela pessoa, vai pegar a mídia, vai pegar um negocinho desse e vai pá, porque a mídia precisa disso para vender. Então ela faz transformações ela usa poderes extras mágicos para transformar formiguinhas em elefantes para facilitar a venda das coisas. E nessas situações é óbvio que a bolsa vai pegar esses picos. Então, tipo assim, ela está crescendo porque o mundo já está se adequando e já está se resolvendo a questão. Então, nós não estamos ouvindo falar de Europa, por exemplo. Parou. A Europa sumiu. Então é um sinal de que já está melhorando. E está melhorando, porque eu estou vendo a bolsa aqui, ó. Estou vendo agora, está subindo, está 0,5% a alemã, por exemplo, ó. Então ela já estabilizou, já parou com aquela situação. Tipo assim, o corona não vai querer me afundar mais lá na Europa. Aqui no Brasil, o negócio está começando agora, o batuque está começando agora.
nós fizemos umas coisas um pouco erradas, pelo meu ver, que foi se antecipar muito, com fechamento, radicalismo. Deveria ter pego essa antecipação realmente para comprar os equipamentos, para ir educando as pessoas, para ir usando as máscaras, colocando fábricas igual estão fazendo agora, pegando costureiras para fazer máscaras, para construir essas coisas, para ir melhorando a estrutura para enfrentar essa guerra frente ao corona, né? Mas aí vai ser delicado, porque conforme está subindo agora, não se tem ainda até onde vai, então não se sabe até aonde vai. E esse até aonde vai, isso afeta a economia, porque a economia não vai conseguir trabalhar falando assim, e aí? Então, a Bolsa de Valores, para algumas empresas que são brasileiras, mas que não tem mercado internacional, mas exclusivamente ou grande parte brasileiro, elas vão ser muito mais afetadas do que as empresas que fazem exportações, tá? Porque os países externos vão se recuperar e sair dessa onda de freio de mão antes do que o Brasil. Então, eu acredito que nós vamos ter... A gente vai começar a perceber isso daí nas ações, nas bolsas de valores, esse movimento aí. Espero que o dólar saia caindo. Eu não consegui ver se teve investimento internacional para fazer com que esse dólar começasse a baixar, mas parece que já tem um movimentozinho aí de queda, mesmo porque eu estava vendo aí, tem investidores com mais de $1 trilhão que estão procurando países e bons investimentos para fazerem, né? Aqui o ar tá tão seco, gente, vocês não têm noção de como é que tá seco, tá precisando chover um pouco aqui nessa região de Campinas. Então nós temos a situação, estamos bem, estamos tranquilos. Eu pensei que a saída do Moro ia afetar muito mais, não afetou, graças a Deus. Isso é um ótimo sinal. O presidente da República ele precisa segurar um pouquinho mais a ondinha dele. Eu acho que aquelas dicas que o Michel Temer deu é bem de bom de usar, para não sair falando toda hora, tal, não sei o que, é bonitinho, tal, não sei o que, mas pega informação antes, dá aquela amansada no negócio, dá aquela seguradinha no negócio, ou então vai lá para cumprimentar as pessoas, né? Passa lá para cumprimentar as pessoas, não dá a nota oficial, porque é poderoso, cara. A voz do presidente da República é potente, a voz é poderosa. E vamos que vamos. Aí o pessoal fala assim, professor, e aí, vai ter impeachment? Eu não acredito que vai ter impeachment. Mas e se descobrir algumas coisas feias do presidente? Eu ainda acredito que não vai ter o impeachment. Esse ano? Porque se fizesse uma coisa dessa, o Congresso ia ser bombardeado de branco, preto, amarelo. E outra, tem eleição para prefeito. Eles não são loucos nesse ponto para fazer uma coisa dessa. Então não faz. Então a preocupação que vai ter não é esse ano para impeachment, não. Se for ter, é para o próximo ano. A única coisa que eu estou vendo é as dificuldades que tem e vai ter para aprovação de coisas na Câmara Municipal, na Câmara Federal, certo? Então no Senado e na Câmara dos Deputados. Porque às vezes tem coisas que precisam passar e vão ficar travadas. Então tem algumas coisas que o Paulo Guedes, por exemplo, pediu para passar e podem ficar travadas, certo? Só que eles estão sabendo agora trabalhar. Então você quer negociar? Você quer que eu ajude os municípios, os estados, porque eles gastaram bastante agora no corona? Eu ajudo. Mas a regra é essa daqui, não pode ter aumento de salário tal, ponto. É as coisas que o Paulo Guedes queria que fizesse de uma forma diferente. Ou então, tipo assim, o que eles fizeram de abuso, gastando dinheiro no corona, é ótimo, e vai ser ótimo o governo Bolsonaro, porque eles vão pegar isso e fazer com que não tenha reajuste dos funcionários. E é exatamente o que o Paulo Guedes falou que precisaria fazer, para que ele pudesse tirar a base
da pirâmide e passar as responsabilidades direto para os estados. Isso daí era uma das coisas que ele queria fazer e vai conseguir fazer por causa da corona, por exemplo. Certo? Então, tudo tranquilo. Agora, o único problema que vai ter é prefeituras e coisas que é óbvio que os governos da esquerda vão utilizar isso contra, né, o governo atual para fazer pré-campanha para a presidência em 2022. Tanto é que o Maia, ele colocou 1 ano e 8 meses e não 2 anos para dar o tempo certinho para poderem dar aumento aos funcionários, para os funcionários ficar felizes para poder votar para presidente da República. Olha, oi o vivo, hein, filho? Tamo aí, gente. Jamais é verdade absoluta. Que Deus abençoe. Namastê.